Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Se você tem problema de atenção e sente dificuldade de acompanhar as coisas que falam com você, confira a enciclopédia do caso em substack.com/casos duvidosos. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, Paulo Braguilha voltou do mato falando que foi testemunha de um ataque do Soca Fundo. O Brasil conheceu a excêntrica figura de Seu Bento, a então nova suposta vítima da criatura, que deu descrições conflitantes sobre sua aparência a cada nova entrevista. Mais uma pigmento comparação de Vincenzo Valentini levantou inconsistências na tatuagem de Seu Bento. E o prefeito Juca Menestrel, frustrado com as investigações, decidiu acionar o Esquadrão Torniquete. Eu sou Lucas Marçal e este é o 5º episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. No dia 26 de julho de 1986, enquanto Paulo Braguilha e o pessoal das zoonoses de Pereirinha do Cuticute estavam na mata procurando por pistas do Soca Fundo e pela sua última vítima, os supostos sobreviventes da criatura atacados no bar Amigos de Melquisedeque eram atendidos no Hospital Cosme e Damião. A equipe médica se surpreendeu com os resultados dos exames, que revelaram uma inconsistência suspeita. Os sobreviventes do bar apresentavam órgãos em péssimas condições, dado que todos sofriam com algum nível de alcoolismo. Mas nenhuma das novas vítimas tinha falta de órgãos ou de partes de seus corpos, diferente dos outros atacados pelo Soca Fundo. Essa revelação reforçaria a tese de que os fregueses de Francesinha não seriam de fato vítimas da criatura. Além da equipe médica, o hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic realizava uma série de rituais com o objetivo de recuperar a memória dos sobreviventes. Algumas testemunhas do trabalho do hipnólogo relataram que as tentativas foram muitas, incluindo técnicas de visualização guiada, identidade alterada, submissão absoluta e, é claro, o misterioso truque da mãozinha. Quando o pessoal das zoonoses e Paulo Braguilha retornaram do mato com Seu Bento, a vítima mais recente, o hospital ganhou mais um paciente. No caso de Seu Bento, a equipe médica descobriu que ele não tinha seu apêndice, mas muita gente não tem. E além do mais, Seu Bento era complicado. O lavrador causou confusão quando começou a mudar a descrição da criatura a cada nova entrevista ou depoimento. Fora o parecer do historiador de arte Vincenzo Valentini sobre a tatuagem dele, que também apontou inconsistências naquele traço Cinderela em comparação com os de outras vítimas. Tudo isso parece ter lançado dúvidas sobre toda a história de Seu Bento e de Paulo Braguilha, e eu acho que foi o que fez o prefeito Juca Menestrel tomar uma decisão drástica: pedir ao governo do estado pela ajuda do Esquadrão Torniquete. O Esquadrão Torniquete foi criado ainda no governo do general Emílio Garrastazu Médici e começou promovendo feiras de artesanato, oficinas de colagem e workshops de empreendedorismo e economia criativa no interior do Brasil. Durante a redemocratização, todo o esquadrão foi obrigado a fazer uma espécie de recolocação profissional, especializando-se mais na parte da investigação de sequestros. Eles foram os responsáveis pelos resgates do diplomata Vitorino de Bragança, em 1981, da estilista Zilá Vasconcelos, em 84, e de Paulo Beguini, o judoca mirim que era sucesso na Bandeirantes. Em 86, o Esquadrão Torniquete lutava para provar sua relevância num país que se contorcia institucionalmente. Por isso, quando o chamado do prefeito Juca Menestrel foi recebido, o delegado Adolfo Codete, líder do esquadrão, mobilizou rapidamente todas as suas forças para a cidade de Pitubinha.
A chegada do Esquadrão Torniquete se deu na manhã do dia 2 de agosto de 1986, aniversário de Dona Paulinita da Prudência, a cidadã mais velha de Pitubinha e a primeira rainha da pipoca da cidade, eleita em 1912. Os 4 Chevrolet Veraneio do esquadrão estacionaram na praça principal, toda decorada para o aniversário de Dona Paulinita, por volta das 10 horas da manhã, e os populares explodiram de alegria. Testemunhas oculares afirmaram ao Correio Pitubense que, antes mesmo de os agentes pisarem no chão de terra, os músicos locais puxaram um shot daqueles, e homens, mulheres, idosos e crianças começaram a dançar. Afirmou-se também que, conforme os 12 homens do Esquadrão Torniquete caminhavam em direção às mesas, com suas mangas dobradas e óculos Ray-Ban escuros, o bom povo da cidade se apressava em preparar pratos de galinhada quentinhos, pegando também chapeuzinhos de festa amarelos como os que a própria Dona Paulinita e os outros convidados usavam na ocasião. Porém, o esquadrão surpreendeu a todos quando ignorou as formalidades e foi logo aplicando suas técnicas de investigação. Em poucos segundos, todos os presentes no aniversário de Dona Paulinita se viram levando um cacete do Esquadrão Torniquete, que agitava seus cacetetes e atacava com socos e bicudos com a destreza de quem tinha décadas de serviço público. O aniversário de Dona Paulinita da Prudência se transformou num banho de sangue. Foram 700 mortos durante a operação, e o número de feridos até hoje ninguém sabe. Conforme as pessoas fugiam em desespero, o Esquadrão Torniquete ampliava seu raio de buscas, se viciando mais e mais moradores que gritavam de pavor pelas ruas. Em entrevista ao Correio Pitubense no dia seguinte, o carpinteiro José Ninácio afirmou ter levado uma voadora de lado na porta de casa e que, antes de desmaiar, viu outros membros do esquadrão espancando seus familiares e gritando perguntas vagas. Posteriormente, o carpinteiro acordaria já sem vida. Dona Durvalina Pereira afirmou também ao jornal que entrou em desespero ao ver o esquadrão ateando fogo nas casas pitubenses e dezenas de pessoas correndo apavoradas em direção à prefeitura. Foi a última coisa que ela viu antes de receber um mata-leão eslavo e apagar. Quando o prefeito Juca Menestrel foi alertado, ficou claro para o governante que aquela não tinha sido uma boa ideia. A ordem do prefeito para que o Esquadrão Torniquete interrompesse sua investigação demorou um pouco, pois antes que o prefeito pudesse falar com o grupo, ele teria sido atingido por uma muqueta na boca, perdendo 7 dentes e tendo arruinados os belos lábios que garantiram sua entrada na política 15 anos antes. O Esquadrão Torniquete parou suas atividades a contragosto, fez 12 marmitinhas de galinhada e foi embora da cidade, enquanto o efetivo do Hospital Cosme Damião atendia feridos nas ruas. Os mortos foram queimados em piras cerimoniais e receberam as bênçãos da Beata Aljazira, que também apanhou igual marmanjo na escadaria da igreja de Santa Catita. O corpo de Dona Paulinita da Prudência foi velado no mesmo dia com caixão fechado. O prefeito Juca Menestrel teria feito um belo discurso, pedindo desculpas pelos métodos curiosos do Esquadrão Torniquete. O povo compreendeu, entendendo que se tratava apenas de um caso isolado que, com certeza, não condizia com a ética da polícia brasileira. Durante o resto do mês de agosto, Pitubinha lambeu suas feridas. A cidade precisou se reconstruir e chorar as mortes da investigação do Esquadrão Torniquete. No hospital, Siddhartha Popovic continuou tentando recuperar a memória das vítimas do soca-fundo. Enquanto isso, as equipes de reportagem e o batalhão de polícia seguiam com esforços descentralizados e infrutíferos de encontrar o soca-fundo e a socialite Titi Fontinelli. Nos arredores da cidade, os repórteres se perderam em um emaranhado de histórias misteriosas e suspeitas. A equipe de Dudu de la Fonte investigou o paradeiro de Tobias, o menino guará que escapou da coleira e sumiu no mato nos anos 70, tendo sido citado por Seu Bento em uma de suas entrevistas. O grupo de Litoca Moretti produziu uma sensacionalista matéria sobre o ET conhecido como Ruim de Roda, que teria caído do céu perto de Pereirinha do Cuticute. E o efetivo de JP de Cesare gravou um segmento sobre Nilzinha,
a idosa senil a quem a criançada chamava de bruxa, que morava na casa abandonada da rua Cotovia, aquela que dava o maior medão de chegar perto. Nenhuma das equipes de reportagem descobriu nada relevante para o caso. Consultando novamente a biografia de Juca Menestrel, minhas suspeitas se confirmaram. A essa altura, Menestrel seguia com uma pulga atrás da orelha em relação a Paulo Braguilha e a seu Bento. Mas o governante afirma também que, desde o retorno à cidade, Braguilha se mostrava de grande valia como voluntário no hospital, realizando intermináveis monólogos que ajudaram a restaurar o sono de um povo tomado pelo medo. Eu acredito que, por isso, o prefeito demorou para agir em relação à sua desconfiança. Mas isso e muito mais mudaria depois da noite de 1º de setembro de 1986. Naquela noite, o prefeito convocou à prefeitura todo o batalhão da polícia para uma imersão no histórico do Soca Fundo, com o objetivo de descobrir alguma nova pista e decidir os próximos passos da investigação. Estavam presentes, além de Menestrel, o delegado Rogério Figueiredo, o sargento Vavá e o cadete Benedito. Já passava das 4 da manhã quando o sargento Vavá saiu da sala de reuniões da prefeitura para pegar um cafezinho. Caminhando em direção à cozinha, ele precisou passar pelo corredor principal. No fim do corredor, ele viu um homem. Aquela silhueta de 1,80 parada não era de nenhum de seus parceiros de investigação. Vavá tirou sua arma do coldre, jogou-a para o alto e deu um grito agudo que eu acredito ter sido semelhante ao de um cantor italiano castrati. Seus companheiros de batalhão foram até ele e viram o homem do corredor se aproximar. O homem então teria erguido sua mão esquerda e se apresentado. Era o Dr. Hernani Cidreira, promotor de justiça de Pitubinha do Rio Bobo. Ao ouvinte que não é familiarizado com alguns dos benefícios concedidos ao judiciário brasileiro nos anos 80, eu explico. Dr. Hernani Cidreira estava em um recesso forense que começou no início de 1982. O recesso dele havia acabado no dia 31 de agosto de 1986. O promotor, com o sono desregulado pelos anos de férias, chegou em horário inesperado à prefeitura. Como todos os policiais e o prefeito assumiram seus cargos depois de 1982, ninguém ali seria capaz de reconhecê-lo. Depois de tranquilizar o sargento Vavá e se apresentar, o Dr. Hernani pediu para ser inteirado sobre o assunto. Foi quando ele ligou os pontos. No dia seguinte, Pitubinha conheceria o primeiro suspeito de ser o verdadeiro Soca Fundo. O promotor Hernani Cidreira desenvolveu um longo e complexo raciocínio que levou o delegado Rogério Figueiredo a dar início a um inquérito e a fazer um pedido de prisão preventiva. 2 dias depois, no dia 3 de setembro, Figueiredo receberia a notícia de que seu pedido de prisão preventiva havia sido aceito. Às 8h30 da manhã, Dona Simone Lafayette ouviu palmas na porta de casa. Era a polícia buscando seu filho, Bob Lafayette. O raciocínio do promotor era arrojado. Para ele, a maior evidência de que Bob Lafayette era o próprio Soca Fundo era o fato de que ele era o único capaz de tatuar num raio de 500 quilômetros da praça principal da cidade. Com as recentes notícias de que Soca Fundo estaria variando entre o traço Califórnia e o traço Cinderela, Bob tornou-se então um suspeito incontornável. Em pouco tempo, a polícia arrancou a viatura em direção à prisão da cidade, com os populares já tentando apedrejar Lafayette dentro do veículo. Enquanto todo esse alvoroço acontecia na rua Risoleta, do outro lado da cidade, no hospital Cosme Damião, o prefeito Juca Menestrel fazia uma visita ao sobrevivente Seu Bento, acompanhado do repórter JP de Cesare e de sua equipe de filmagens. Testemunhas afirmaram ao Correio Pitubense que, no momento da chegada do prefeito no hospital, a equipe da Rede Terra Plana fez algumas imagens de cobertura em que seria possível ver o ator Paulo Braguilha, atuando como voluntário no cuidado dos sobreviventes pelos corredores. Essas imagens se perderam no tempo.
Depois de horas no quarto do camponês Seu Bento, a equipe de reportagens de Cesare acabaria cobrindo de surpresa um dos eventos mais perturbadores dessa história. O momento em que Siddhartha Popovic foi longe demais com o truque da mãozinha. Essas imagens também se perderam, mas consta nos autos do processo do Soca Fundo de Rio Bobo uma descrição dos eventos. Neles, há relatos de que o hipnólogo e terapeuta sexual bateu 3 palmas diante dos sobreviventes do bar Amigos de Melquisedeque após o truque. Todo o hospital então ouviu gritos horríveis de pessoas que subitamente perderam suas memórias. Algumas delas inclusive ganhando outras memórias que nada tinham a ver com suas biografias. O menino de recados Abécio Ludmilo desmaiou e acordou acreditando ser a reencarnação de Anita Garibaldi, heroína da Guerra dos Emboabas. As irmãs Célia e Cecília acordaram acreditando ser, respectivamente, Cecília e Célia. O assassino de aluguel conhecido como Queijadinha acordou descrevendo as mais esquecidas câmaras do interior das pirâmides de Gizé. E o agricultor Cicarelli Fernandes de Barros, o Cicica, tinha certeza de que havia sido eleito a 13ª Miss Bumbum da Festa da Uva Leitosa de Paradinha da Embocadura, em 1968. Assombrado por uma experiência ainda pior do que aquela em que ele apagou as memórias de uma jovem em 1972, Siddhartha Popovic saiu correndo do Hospital Cosme Damião, desaparecendo pelas ruas da cidade. Na noite de 3 de setembro de 1986, foram muitas as notícias sobre o caso Pitubinha nos jornais. Matérias sobre a prisão preventiva do tatuador Bob Lafayette e sobre o acidente envolvendo o hipnólogo Siddhartha Popovic ganharam projeção regional. Mas outro acontecimento pitubense chamaria ainda mais a atenção do público. A exclusiva de Seu Bento para JP de Cesare, que foi ao ar no Giro Nacional da Rede Terra Plana. O que você vai ouvir agora é um trecho dessa exclusiva. Vamos lá, Seu Bento. Foi dito que o senhor é a mais recente vítima do soca-fundo de Pitubinha do Rio Bobo. Mas parece que depois de uma conversa com o prefeito Menestrel, o senhor gostaria de admitir uma questão à rede terra plana, é isso? Sim, senhor. Eu gostaria de admitir que eu menti no modo como eu fui vítima do soca-fundo. E qual foi a mentira, Seu Bento? Como o povo da cidade bem desconfiou, eu não fui atacado pelo menino do Guará, nem por bispo peludo da Azul Camisola, nem nada disso não. Então o senhor não foi atacado? Fui sim, mas fui tem mais de ano já. E sobre a verdadeira ocasião do seu ataque, você se recorda de alguma coisa? Como é que tá? Recordo não. E mentiu por quê? O negócio foi que seu Paulo Braguilha apareceu no meu barracão falando de soca-fundo. Perguntou se eu tinha tal tatuagem. Foi até quando ele olhou na minha bunda e viu essa tribal minha, que eu nem sabia que tava aí. Daí ele deu ideia de contar essa história de que eu tinha sido atacado agora e que ele viu a criatura e tudo mais. Então a sua tatuagem não é na lombar, mas nos glúteos? Onde? Nos glúteos. Eu não sei o que é isso não. Na bunda, Seu Bento. Ah, é um pouquinho pra cima assim da bunda, né? Mas é quase a mesma coisa. E ele me prometeu um dinheirinho bom. Falou que tava com a ideia de gravar um filme do Soca-Fundo na cidade e me prometeu de virar um homem famoso. Daí, como eu tenho pra mim que esse povo não vai achar esse bicho nunca, não faria mal dar uma resolvida na minha vida, não. Até porque eu tô precisando fazer uma hora aqui no barracão, porque essa parede aí, piada onde o senhor tá pra cair a qualquer momento. Vamos concluir então a entrevista de uma vez? O prefeito desconfiou do senhor. E aí? Bateu arrependimento, Seu Bento? Porque agora o senhor deve ser preso por falso testemunho. Como é que é? Isso mesmo. Segundo Seu Bento, o ator Paulo Braguilha teria oferecido dinheiro para que ele mentisse sobre como havia sido seu encontro com o Soca-Fundo, para que Braguilha assumisse a responsabilidade pela resolução do caso. Na manhã seguinte à exibição da exclusiva, a polícia prendeu Seu Bento no hospital. O cadete Benedito tentou encontrar Paulo Braguilha na pousada Recanto do Tapaculo Preto e achou o quarto do ator completamente vazio. Enquanto isso, Dona Lavínia levava seu filho, Josias,
ao Hospital Cosme Damião. Ele era a mais nova vítima do soca-fundo. No próximo episódio, a justiça prende mais um suspeito famoso. Seu Bento finalmente dá detalhes reais sobre o seu ataque. E um novo depoimento adiciona toques macabros à saga do soca-fundo. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando esta obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal.